Vamos, igreja! Gente, que honra, que noite maravilhosa! Ainda bem que eu vim! Aleluia! Sempre que eu tenho a oportunidade de desfrutar de uma atmosfera como essa, é o tipo de grito que eu solto, e aí eu falo para quem está no mesmo espírito, para quem sente a mesma coisa, soltar o mesmo grito, que é um júbilo, né, de adoração e de confirmação, porque todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, é algo que Deus promove, porque a nossa carne, voluntariamente falando para Deus, ela não tem capacidade de promover bem algum. Você lembra do apóstolo Paulo dizendo: querer bem está em mim e eu até desejo fazê-lo, mas ocorre que quando faço, encontro outra lei sobre o meu corpo e ela me impede de fazer o bem que está em mim, de modo que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, faço. Miserável homem que sou. Era como ele se sentia, porque por mais que você e eu tenhamos boas intenções, queiramos fazer o melhor, nos programemos para entregar o melhor, acontecem coisas que estão fora do nosso poder, coisas que estão fora do nosso controle e que acabam por destruir de alguma maneira o nosso plano, seja pelo tempo, seja pela intenção equivocada de alguém que não entendeu o que a gente queria fazer. Então, assim, é raro, eu queria que você entendesse isso hoje, é raro você ser tão assertivo, você ser tão alinhado. É muito raro conseguir colocar o Cronos na mesma linha do Kairos, colocar o tempo da gente na exata medida do tempo de Deus. Diga assim para sua irmã: é raro. Fala assim para ela: o que está acontecendo essa noite, diga, é raro. Por quê, Camila? Porque são raros os episódios e eles tendem a acontecer somente quando estamos aqui na casa do Senhor. Quando você está aqui numa atmosfera como essa, onde Jesus é o adorado, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa. Só para você não esquecer essa regrinha de 3, diga assim, ó: lugar certo, hora certa, coisa certa. Então você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa. E daí, Camila? E daí que num ambiente como esse, até o que era para dar errado, isso, já entendeu? Dá certo. Meu Deus, sacode o ombro da vizinha aí. Ai, Camila, mas é que eu não conheço ela. Lá atrás não está sacudindo não, sacode. Sacode e diga assim para ela: você está no lugar certo. Sacode ela e diz: vai dar certo. Vai dar certo. 2024 ainda não acabou. Vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Sentenças do inferno estão sendo destruídas. Decretos do eterno estão sendo estabelecidos. Aleluia. Aleluia. Camila, como é que você sabe que você está num culto pentecostal? Porque num culto pentecostal, quando a gente vê um crente dando aleluia, a gente se sente na obrigação de reagir dizendo glória a Deus. E quando a gente vê ele dizendo glória a Deus, a gente se sente inspirado a responder dizendo: deixa eu ver se você é pentecostal o suficiente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Esquece! Ah, Jesus, é muito forte. Reunião de mulheres é muito perfumada, é muito cheirosa, é muito entregue, sabe? É aquela reunião onde elas topam tudo. Meu Deus, não foi à toa que a primeira mensagem de boas novas da ressurreição foi confiada a uma mulher. Jesus sabia que a notícia ia lastrar, que ela ia motivar, animar todo mundo. Aleluia. Quantas se sentem privilegiadas? Digam: ainda bem que eu vim. Isso aí, é assim que eu me sinto hoje. Deus abençoe a sua vida. Pastora Elaine, muito obrigada. Meu Deus, você que é maravilhosa. Mano, eu ri muito. Aonde é o Espírito de Deus, ali há liberdade.
Tá leve isso aqui, não tá? Rapaz, não tem um demônio numa região de 10 quilômetros ao entorno dessa igreja. Tá muito leve. E isso se dá por essa maneira que a pastora Elaine tem de conduzir as coisas, né? Ela não diminui ninguém, mas também não levanta ninguém mais alto do que Deus. É uma característica maravilhosa, né? Eu estou cada vez mais apaixonada. À medida que conheço um pouco mais, vou gostando um pouco mais. Você é maravilhosa. Gente, eu vou dar jeito do pastor Bruno não estar quase nunca, só para ela ficar soltinha direto. Querida demais, Deus abençoe. Deus abençoe todas as mulheres. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Deus abençoe, feliz de estar na abertura, porque eu não sei se a abertura acontece em todos os dias ou só na abertura de fato, né? Mas eu estou feliz que eu pude presenciar essa abertura. Gente, que coral! Quantas chegaram aqui e viram a abertura? Meu Deus, vocês ficaram felizes? Se elas cantam mais um minuto, eu subo a escada. Foi demais, meu Deus do céu, que coisa mais linda. E eu estava na torcida, quando eu vi o cartaz, eu disse assim, Senhor, eu nunca tive a oportunidade de estar com a Raila. Falei, Senhor, faça com que a Raila esteja no meu dia. E Deus ouviu minha oração, Raila. Nada, ouviu a minha, que eu oro há mais tempo, me respeita. Que honra estar aqui com você. Deus abençoe sua vida. Eu ia vir com esse blazer, a gente ia fazer uma dupla. E a sorte é que eu uso tanto, que os outros acham que é uniforme. Eu falei, hoje não. Mas faltou pouco, mais um pouco eu vinha. Eu amo esse blazer. Você é toda estilosa, maravilhosa, brabíssima. Deus abençoe sua vida. Feliz de rever aqui Sara. É outra braba. Esqueça tudo. Soltou uma pedrada aqui antes de mim. Falei, Jesus, para ela que eu tenho pouco prego hoje. Me ajuda, Senhor. Maravilhosa, ungida, cheia. Você vai viver tudo que Deus tem para você. E por mais que você esteja aí nos ares, porque Sara trabalha voando, Deus ainda vai te levar mais alto que a Latam. Muito mais alto, viu? Creio nisso com todas as minhas forças. Creio mais que você, me respeita. Creio nisso. Gente, não é vinho não, tá? É Gatorade. Ai, gente, estou tendo que beber Gatorade porque eu estou me sentindo muito fraca, tem sido dias difíceis. Camila, tá doente? Não, estou de dieta. E é muito difícil. Mas está valendo a pena, aleluia. Mas é peleja, tá, minha filha? Misericórdia. Mateus, chega de bobeira, vamos embora. Ai, vocês sabem, né? Quando eu estou cansada, eu tenho que vigiar para não chamar Jesus de Genésio. E hoje é o dia, toda conferência. Eu ministro nessa igreja algumas vezes no ano. Poucas, inclusive. Né? Eu estou brincando. Mas são tão significativas às vezes. E quando eu estou aqui, eu venho debaixo de alguns desafios físicos, sabe? Mas todas as vezes que eu venho, há uma atmosfera de cura muito grande. E eu quero louvar a Deus por isso. Aleluia. Quem encontrou? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Eu tinha dito o capítulo antes? Não. Capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Gente, eu trouxe o livro juntas hoje aqui. Eu sei que muitas de nós já possuímos esse livro, mas eu quero dizer para você, corre para uma última chance, porque essa é a nossa última edição limitada dele, viu? Tá vindo coisa nova aí, mas ele é precioso demais e a gente não pode perder aquilo que Deus nos confiou, viu? Então, se você desejar adquirir, aproveita, porque o lote está acabando. Tá bom? Tá aí. Tem também o dia a dia, que na verdade é manhã e noite com o Spurgeon. Quem já trabalha comigo na mentoria que eu realizo,
sabe que isso aqui é praticamente material didático para quem precisa desenvolver um chamado. E um dos motivos não é só por ser, sem dúvida, um dos maiores pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, mas principalmente porque ele traz a proposta de manhã e noite dentro da prática devocional. Camille, o que isso significa? Significa que pessoas que querem ser mais intencionais precisam ser mais intensas. Senão você não consegue romper nas áreas que você precisa. Então vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Para quem é esse devocional? Para quem entende que não dá mais para oferecer 10 minutos de devocional para Deus por dia. Para quem entende que falar com Deus uma vez só no dia, está muito pouco. Está muito pouco. Então se você quer intensificar isso, esse é sem dúvida para mim um dos melhores devocionais para desenvolver intensidade devocional, tá? Tem também o Spurgeon para adolescentes e jovens. Quem tem filhos adolescentes aí, diga, me ajuda, Deus. Ele vai te ajudar com esse daqui também, tá bom? E uma das melhores versões da Bíblia, para quem estuda e quem prega, versão King James. Essa Bíblia é linda. Rosinha clara, capa de couro, tá? Eu só trago ela quando eu tenho oportunidade de ministrar aqui no Rio e no Sul Fluminense do Rio de Janeiro, porque ela é pesada. Tá bom? Então, se você desejar, hoje está disponível esse material para você desenvolver melhor sua vida espiritual, tá? Vida espiritual não vem com espírito, vem com conhecimento. As minhas palavras são palavras de vida e de espírito, ou seja, para o espírito se movimentar, ele vai passar pela palavra. Você que aí é do espiritual, mas só ora, pedi e não recebeis porque pedi mal, porque não conheceis o poder de Deus e nem as escrituras, as palavras. Então tem que passar por aqui. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mateus 14, diz assim o texto, a partir do versículo 14 também. Saindo Jesus viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que eles possam ir pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é preciso que se retirem, dai-lhes vós mesmos de comer. E então eles disseram, Senhor, nós não temos aqui senão apenas 5 pães e 2 peixes. E disse-lhe ele, tragam aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram, diga, todos comeram. Todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Diga amém por essa palavra. Amém. Aleluia. Esse dia foi, sem dúvida, um dos dias mais difíceis para Jesus. É um dos raros episódios no texto sagrado em que ele manifesta o desejo de ficar sozinho, mas não só por necessidade de orar e de falar com Deus, mas movido por uma tristeza. E como é que a gente sabe disso? Do versículo 13 para cima do capítulo 14, chegando em casa você pode debruçar melhor sobre o texto. Inclusive eu te aconselho que você faça isso. E ali você vai perceber qual é o contexto que Jesus está inserido para logo depois, neste mesmo capítulo, realizar um dos milagres mais conhecidos do Novo Testamento, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Qual é o contexto, Camila? Ocorre que João Batista, primo e amigo de Jesus, já estava preso, e ele agora vai ser assassinado, né? Vai morrer. Sua cabeça será cortada, ele será degolado. Na verdade, ele já foi, nessa ocasião, degolado, e o seu corpo já havia sido sepultado. Quando os discípulos de João Batista souberam o que aconteceram, imediatamente foram contar para Jesus e os seus discípulos.
Jesus já sabia que isso ia acontecer, mas a sua condição humana não privava ele dos sofrimentos de tal condição. Existem pessoas que querem minimizar os sofrimentos de Cristo por ele ser o Filho de Deus. Mas é justamente ao contrário. Muito provavelmente aquilo que eu e você soframos hoje como pecador, para ele deveria ser muito maior até. Por quê? Porque uma coisa é você sofrer por sua própria conta e risco. Do que se queixa o homem, diz a palavra? Das suas próprias concupiscências. A maioria das nossas reclamações tem a ver com as nossas próprias procrastinações, defeitos, delitos e pecados. Agora, que pecado tinha o Filho do Deus vivo? Então é muito mais difícil você pagar por coisas que você nunca deveu. Então, Jesus na sua humanidade, ele vai viver ela na sua totalidade. Ele vai sofrer como qualquer homem de dores. E eu gosto de frisar isso, porque eu acho absurdo que alguém seja tentado a imaginar que qualquer sofrimento de Jesus tenha sido menor por ser filho de Deus. Isso é um erro grave, grave. Isso minimiza a obra de Cristo e limita o maior exemplo que ele deu ao mundo. Então, jamais ouse dar vazão a pensamentos que colocam Jesus numa condição aonde para ele não dói tanto. Afinal, ele é o Filho de Deus. Com ele não machucava tanto. Afinal, ele é o Filho de Deus. Isso é um absurdo. Repreenda seus pensamentos. Jesus vai sofrer mais do que muitos homens sofreram, acima do que todos os homens sofreram. E o fato de ser Filho de Deus não lhe dava uma garantia gratuita de que ele conquistaria tudo o que havia sido prometido a ele. Se você for ler as cartas de Paulo, à medida que elas mencionam a obra de Cristo, não só no Calvário, mas aquilo que ele fez enquanto o seu corpo estava sepultado, enquanto o seu corpo estava na sepultura, vai mostrar que tudo que ele tem, tudo que ele é e tudo que ele faz, não tem, não é e se tornou quem é, porque ele foi dado, mas porque ele conquistou. O texto diz que tudo que ele recebeu e o nome que lhe foi dado, acima de todo nome, não foi recebido gratuitamente por hereditariedade de ser filho de Deus. Mas o texto diz categoricamente que ele sofreu, sujeito às mesmas paixões, padeceu, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enquanto Jesus é assunto aos céus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, ele vai viver uma realidade de autoridade que alguém só pode adquirir sob efeito de conquista. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. A autoridade que você deseja receber de Deus depende do quão ávido você está a conquistar territórios espirituais, conhecimento, unção, dons e talentos. As pessoas têm a ideia de que se umas são mais abençoadas do que a outra, é porque elas tiveram mais sorte na vida. Irmão, a autoridade não tem a ver com sorte. A autoridade tem a ver com sede. A autoridade tem a ver com disposição. Nunca pense que alguém é mais ungido, que alguém é mais consagrado, que alguém está mais capacitado, porque Deus derramou mais óleo sobre a cabeça dele, porque tal óleo é depositado pela graça, mas não é feito de maneira gratuita. A palavra de Deus na minha vida e na sua, ela precisa ter coerência com aquilo que Deus me garantiu nas regiões celestiais. Camila, eu não entendi. Vai entender. Quer mais, ora mais. Quer fazer mais, se entregue mais. O reino de Deus não é tomado por osmose. Não adianta você vir no culto, prestar atenção, mas não praticar, não reagir, não se envolver, não entrar. Reino de Deus não se adquire por osmose. Poder de Deus não se toma posse por osmose. Mas a palavra de Deus diz que desde os dias de João Batista, uma régua é estabelecida. E qual é a régua? A partir
partir de hoje faz-se guerra para entrar no reino do céu, do qual é tomado a força. Levanta a mão direita comigo e diga: força! Diga: força! Força. Não confunda. Não tem a ver com o meu timbre de voz, nem com o seu. Camila, eu não sou de demonstrar. Não, meu irmão, demonstração de força não tem nada a ver com o fato de ser forte. Ok? Tem irmãzinha aí caladinha, mas é um moedor na oração. Esquece, ela é forte. Então, tudo que Jesus tem para sempre foi e conquistou através do seu ministério aqui na terra para permanecer, lhe foi conquistado. O texto diz que depois da sua morte e ressurreição, ele vai subindo e ele despoja, retira da mão do governo das regiões espirituais, principados, dominadores dos ares. Enquanto ele sobe, ele some diante dessas nuvens, e acima delas se cumpre o salmo de Davi: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, Ele é. Ei, guarda aí, ó, o salmo messiânico: o Senhor poderoso na batalha. Então não é de graça. E aí a gente vê o cumprimento do salmo na assunção de Jesus Cristo. O texto diz que enquanto ele sobe, ele despoja, debaixo da autoridade que foi lhe dada por direito, não de graça, mas por direito. Nome sobre todo nome, vai ele subindo. E aonde estavam todos os dominadores que dominavam todas e quaisquer geografias, gente que tinha o sobrenome da tua família na mão, gente que tinha autoridade para desgovernar a sua casa assim que tivesse possibilidade de recurso. Tudo isso estava na mão dos dominadores. Gente que tinha poder para destruir, para abater. Gente não, demônios. Jesus vai subindo e vai catando da mão de todo mundo. Mais do que isso, em razão da autoridade que ele entregue, eles começam a depositar e a devolver para ele. E é nesse momento que é tragada, é nesse momento que nós temos vitória no nome dele. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! O que te empodera não é um salto, é a autoridade do nome de Jesus. O que te empodera não é um discurso, nem uma filosofia, é ter o teu nome escrito no livro da vida e teus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. É isso que nos empodera. Jesus é isso tudo, mas está passando por um momento de muito sofrimento, dor e agonia. E não é coincidência, essa tristeza vem justamente na hora que ele fica sabendo sobre a morte de João Batista. Agora diga para mim, ele já sabia que João Batista morreria, sim ou não? Até João Batista já sabia que ele morreria. Ele não só disse que eu diminua para que ele cresça, como ele também dizia que ele cresça e que eu desapareça. Ele sabia o que ia acontecer, mas o fato de saber que as coisas vão acontecer nos preparam para elas, mas não nos faz sofrer menos. Camila, se não me faz sofrer menos, que valia tem saber antes? Receber uma revelação antes, uma visão antes, uma profecia antes. O fato de saber que a gente não está solto no mundo. Quando você é visitado por uma prévia e Deus já te antecipa. A gente não gosta quando o vaso, quando o profeta, quando Deus, seja por sonho ou visão, chega e diz: vai acontecer um vento. Eu me lembro a última vez que eu recebi uma profecia dessa. Foi inclusive um grande homem de Deus. Ele disse: eu vejo uma onda muito grande, que você não consegue ver onde ela termina. E essa onda vem contra a tua embarcação e ela despedaça teu barco inteiro. O ano era 2012. E vai ter caco de madeira para tudo que é lado. E a única palavra de esperança no final foi assim: mas você vai sobreviver. Dependendo do que a gente passa, a gente nem sabe se é assim que a gente quer que termine a profecia. Porque eu vou sobreviver, mas mediante a quê?
Diante de que circunstâncias? Quem não vai sobreviver? E etc, etc, etc. E de fato aconteceu. Só que quando aconteceu, eu me lembro que no auge do desgoverno psicológico, emocional, espiritual, eu me lembrava, Deus falou que isso ia acontecer. Deus falou, e aquilo me dava calma e controle para saber que se Deus mostrou o início e mostrou o final, não importava o que estava acontecendo no meio, Ele se mantinha sobre o controle de tudo o que estava acontecendo. Agora, fato de ser avisada previamente, o fato de saber que algo está por vir, não tira de mim e de você o sofrimento. Vai doer, vai machucar, não vai doer menos por eu saber, mas vai me preparar melhor por eu saber. Então Jesus sabia disso, mas não doeu menos. Então ele ficou extremamente triste e ele desejou ficar sozinho. E ele queria ficar sozinho mesmo, ele queria ficar distante até dos seus discípulos, porque dependendo do momento da sua vida que você está vivendo, nem amigo você quer ter do lado. Ele precisava ter um momento a sós com o seu pai, colocar em ordem a sua parte humana, porque imagine um ser divino, compotado, pressurizado, dentro de uma limitação humana. Eu imagino que as questões emocionais de Jesus, se sentasse num divã, deveriam ser de Dr. Augusto Cury para cima, coisa séria. E aí ele deseja ficar sozinho, muito triste, ele sai dali, entra num barco e vai para uma região deserta por opção própria. E os discípulos vão com ele. Ele pretende chegar nessa região deserta, ir para o monte orar e despedir os discípulos. Tanto é que é o que ele faz depois que ele consegue ficar sozinho. Ele vai para uma região, sobe a montanha, ora, os discípulos querem ficar com ele. Isso jamais no final do texto. E Jesus os dispensa dizendo, podem ir e eu encontro vocês depois. Porque o desejo de Jesus era ficar. Bora lá, o desejo de Jesus era ficar. Ele precisava ficar. Ele queria ficar. Você quer ficar sozinha também? Porque está uma preguiça tão grande para responder. Vamos lá, ele queria ficar. O desejo dele era estar sozinho. Pegou o barco e foi. Só que o pessoal que acompanhava ele de longe, a multidão, ávida por cura, milagre, palavra, todo mundo quer ter de Jesus um pouquinho, começou a acompanhar ele. E ele se moveu de compaixão, porque ele estava de barco. Mas essa galera, para conseguir chegar do outro lado onde ele chegou, caminhava praticamente 14 quilômetros a pé. Então, quando ele chega na beira do lago, para poder descer e ficar sozinho, nós temos uma multidão de mais de 5.000 pessoas ao redor daquela praia, seca, cansada, esperando a oportunidade que ele fizesse ou falasse alguma coisa. Mas você lembra qual era o contexto? Ele queria ficar. E ele estava triste ou alegre? Triste. E por estar triste, queria organizar as ideias. Eu quero que você grave isso nessa noite. E ele queria ficar. Porque tem uma característica humana em Jesus, que mesmo sendo filho de Deus, permeia toda a nossa humanidade. Qual, Camila? Quando eu não avalio que eu estou bem para mim, também considero que eu não esteja bem para você. Então, se eu não estiver bem, eu não quero pregar. Se eu não estiver bem, eu não quero orar. Se eu não estiver bem, eu não quero liderar o departamento. Se eu não estiver bem, eu não quero pastorear. Se eu não estiver bem, eu não quero cantar. Se eu não estiver bem, eu não vou na oração hoje. Se eu não estiver bem, não me insira em nenhum contexto onde eu tenha que executar alguma coisa. Porque eu não estou bem, eu quero ficar. Mas parece que Jesus faz a gente entender através da vida dele justamente ao contrário. É nesse momento que ele aumenta a demanda. E é nesse momento que você vai entrando comigo. Isso. E você eu já conheço. Eu te pego por esse cabelo, você sabe. Tá vendo aí?
Deus aumenta a demanda nessa hora, na hora que a gente menos se vê capaz. Eu não tinha condições de pregar agora. Senhor, eu não tinha condições de que o meu ministério acontecesse agora. Aí o momento é de ficar sozinho na sua concepção emocional. Mas o pastor diz, eu preciso que você lidere o departamento este ano. Aí você diz, não é possível. Alguém está dizendo, eu vou aumentar o seu cargo na empresa, o salário aumenta, mas a demanda também. E você sabe que isso é resposta de uma oração que você fez um tempo. Mas na época que você orava isso, você estava bem, você se sentia pronta. E agora você diz, não é possível que esta empresa e que esta representação vai me chamar justamente agora. Agora eu não estou bem, agora eu estou triste, agora eu sou dependente de remédio, agora eu estou tratando a depressão, agora eu estou passando um problema no casamento, eu não estou bem, eu preciso ficar sozinho. Aí vem cargo, vem convite, vem conselho, vem agenda, vem problema na família, vem pedido de oração, e você diz, eu preciso ficar sozinho, porque eu não estou bem. E Deus dizendo, aumenta a demanda, que eu vou mostrar para ela o que acontece quando ela não está bem. Eu vou mostrar para ela quem é que cobre o expediente dela quando ela está precisando de folga. Não abra a boca e diga não. Faça como Maria, eis-me aqui, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Quando Jesus vai descendo do barco, o que ele queria era ficar sozinho, mas a demanda da multidão não deixa. A multidão não deixa. Eu vou traduzir para miúdos. A fatura do cartão não deixa. Os boletos bancários não deixam. A quimioterapia não deixa. Eu quero ficar sozinho, mas os filhos não deixam. A escola não deixa. O ministério não deixa. As mulheres vitoriosas não deixam. Ah, Deus. Eu peguei esse barco e fui. Que o Senhor sabe, eu preciso ficar sozinho. E qual é a nossa ideia nesse momento? Eu não sou útil para o Senhor em nada agora. Só que parece que é nessa hora que o Senhor diz, para nós, é a hora que você fica mais maleável na minha mão. Em nenhum momento você é mais dependente de mim quando se sente incapaz. Em nenhum outro momento você é tão dependente de mim quanto está agora, quando você se sente fraca como está agora. Só que você está tão acostumada a dar expediente, a ser maravilhosa, a ser intensa, que quando você não está bem, você pensa que não presta para mais nada. E o Senhor está dizendo para alguém, quando você não faz, para mim você ainda é. Então para eu fazer, eu não preciso que você faça, só preciso que você continue sendo. E o que você é? Você é uma bênção. Olha para quem está do teu lado agora e diga para ela, você é uma bênção. Não, 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 teve gente que não falou. Diga, você é uma bênção. Fala pra ela, você é top, você é crente, você não tem sossego pra ficar sozinha, porque todo mundo tem um testemunho com você, da hora que você orou, do dia que você abraçou, da campanha que você fez, da palavra que você liberou. É por isso que tu não tem paz pra ficar sozinha, porque você é uma bênção. Todo mundo quer estar aonde você está, e se você não for, tem gente que nem vai, porque você motiva, você anima, você levanta, você faz gente caminhar. Quem está entendendo, diga amém. Então repreenda aí na tua cabeça aí agora. Melhora aqui só mais um pouquinho para mim, por favor. Repreenda aí da sua cabeça agora e diga assim, eu... Não, tá faltando convicção aí. Diga, eu sou uma bênção. É uma bênção.
Vou falar bem no carioquês. Cara, você é uma bênção. Por isso que você não está conseguindo desfrutar de paz para se isolar. Com todo o testemunho que você vem trazendo até aqui, como é que agora foge e passa desapercebida? Como é que agora some e ninguém nota? Você sabe como você percebe que você alcançou relevância? Não é quando você está presente, é quando a sua ausência grita mais do que a sua presença. Aí nessa hora você diz, alcancei algum reconhecimento. Então, e o que vai ajudar Jesus a fazer o que por espontaneidade, salvo pelo ministério, ele não faria naquela hora? O texto diz, compaixão. Camila, aonde eu vou conseguir recurso para atender uma demanda que me aperta e que eu tenho que saldar? Porque se tu pudesse desviar da demanda, tu desviava. Só que entenda, para Jesus ficar sozinho, ele não vai conseguir fugir da multidão, ele vai ter que resolver a questão da multidão para ser liberado. Então veja, não é que a gente é super responsável não. Quando você vê uma mulher dando conta de algo que Deus está dando graça a ela para dar conta, você pensa assim, nossa, que inspiração, né? Fulano é tão responsável. Nada, rapaz, ela sabe que enquanto não resolver, ela não respira. Enquanto não liberar aquela demanda, ela não vai conseguir alcançar um objetivo pessoal. Então, veja, Jesus tem que resolver isso. E de onde virá a motivação para que outras pessoas recebam tanto dele, quando ele mesmo não se vê motivado a fazer nada naquele momento? Tem um nascedouro fortíssimo, e a gente tem que ter essa fonte na vida. Se você cavar essa fonte na vida, é a fonte que não deixa de jorrar água. Chama-se compaixão. Qual é o nome da fonte? O que faz a esperança renascer? O que te dá força para fazer pelo outro o que você não teria força nem para fazer por si mesmo? Compaixão é uma força poderosa e é o recurso que o céu usa para fazer milagres. Todos os milagres, se não a maioria daqueles que Jesus realizava, tinham como objetivo de motivação, não de resultado, mas de motivação principal, a compaixão. Ele se movia de compaixão pelas pessoas. A compaixão tem sido desprezada por causa do nosso egoísmo. Acreditamos que o nosso tempo só é útil se ele for primeiro nosso. Acreditamos que só vamos ser capazes de fazer o que as pessoas precisam que nós façamos se primeiro organizarmos a nossa vida. Então estamos numa disputa desenfreada para quem gere o próprio tempo melhor em prol de si mesmo. Nunca vivemos uma geração de tanta tecnologia e ao mesmo tempo de tanta ocupação. Nunca vivemos uma era onde deveria ser mais fácil para que tivéssemos mais tempo, mas ocorre que quanto mais fácil fica, parece que menos tempo a gente tem. Hoje você consegue ter uma comida em casa através de alguns toques no celular. Hoje você consegue organizar um evento sem depender de reunião presencial o tempo todo. Você pode fazer videoconferência, WhatsApp e tantas outras coisas. Comunicação em larga escala através da rede social. Mas nunca houve-se um tempo onde as pessoas estiveram com tanta falta de tempo. E por que que isto está acontecendo? Pelo aumentar da iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. E o amor é a mola propulsora da compaixão. Agora, vamos falar rapidamente sobre o que é a compaixão? A capacidade de se mover pelo outro. Resumindo, sabe quem consegue fazer isso com despretensão plena? Filhos. Filhos fazem isso com mães e pais. Se não dependesse do teu filho, aquela patroa não te via na segunda-feira. Tem gente aqui que vai trabalhar por compaixão do filho. Outras aqui que sustentam a oração em prol de um marido que ainda não se converteu,
com uma vida devocional piedosa, por compaixão ao ministério que recebeu, a palavra que vela para cumprir. A compaixão, ela é um dispositivo poderoso. Ela faz a gente encontrar capacidade de fazer para os outros aquilo que não encontraríamos capacidade se a motivação fosse só nossa. Então, quando você pensar assim, não me sinto motivada a fazer nada pelos outros, pode ter certeza, porque você não está se sentindo motivada a fazer nada por você. Camila, e se eu não consigo fazer nada por mim, como então desenvolverei compaixão para fazer pelos outros? A resposta então está: pare de achar que você é inútil para os outros quando você não estiver conseguindo ser útil para você. E então você vai encontrar força para se realizar através daquilo que você tem sido capaz de fazer para a vida das outras pessoas que estão à sua volta. Jesus desce do barco com muita compaixão, porque eles tinham fome e haviam caminhado muito. Então ele pensa, talvez naquele momento, humanamente falando, que não teria recurso próprio para oferecer àquelas pessoas. Mas ele é o Filho de Deus e tem toda a fé que move o mundo. Então ele desce e começa a operar milagres e a pregar a sua palavra. E por compaixão naquele dia ele cura a todos. Todos. Não é sempre que ele cura a todos. Normalmente ele cura a muitos. Mas naquele dia ele curou todos. Ah, não. Tem algo aqui que a gente não pode perder. Por isso eu vou repetir. Normalmente ele curava muitos, mas não curava todos. Mas neste dia não curou a muitos, curou uma plenitude, uma totalidade se esconde atrás da nossa fraqueza. Uma plenitude e uma totalidade se esconde atrás da nossa tristeza. Deus está dizendo pra gente: quando você está triste, deprimida, não significa que você não é capaz. É justamente nessa hora que eu tenho a oportunidade de te mostrar que eu sou. Houveram dias mais alegres, houveram dias de maior disposição, e neste dia ele curava a muitos. Completa para mim, por favor. Nos dias em que ele estava bem, nos dias das grandes cruzadas, ele curava a... Pode olhar em casa depois. Ele curava a... Mas esse texto é raro, porque em um dos seus piores dias, antes do Getsemane, que foi o pior dia, neste dia ele não cura muitos. Neste dia ele cura todos os enfermos que estavam lá. Pegue a mão dessa mulher aí agora, vai. Segure a mão dela, segure a mão dela, segure a mão dela, sacode ela e diga assim: da fraqueza, Deus tira a força. Da tristeza, Ele traz plenitude. Exerça a compaixão, que você vai ver Deus metendo a mão onde você não tem força, metendo a mão onde você não alcança e trazendo totalidade. Grite comigo: plenitude, plenitude. Compaixão, compaixão. Exerça a compaixão, compaixão. Compaixão. Vai triste, mas não deixe de ir. Faça o que tiver que fazer, como o que você puder fazer, mas não deixe de fazer, não deixe de fazer. Tenha compaixão, tenha compaixão, tenha compaixão, compaixão. Tenha compaixão do seu irmão. Tem gente
gente que está em situação mais difícil do que você, mas se você se compadecer, Deus vai realizar você. Deus vai realizar você. Quem se compadece do próximo é realizado em Deus. Compaixão, 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 compaixão. Tenha compaixão. Compaixão alivia a depressão. Compaixão diminui a tensão. Você só olha para você. Por isso que não tem força para levantar no outro dia animado. Você só olha para você. Você dorme e acorda pensando: como é que eu faço para resolver o meu problema? Você não sabe o nome da sua vizinha. Você não liga para os seus pais. Você não consegue ter 15 minutos de conversa com seus filhos sem olhar para o celular. Depois não entende porque está pesada, porque está tão difícil de encontrar solução. É difícil encontrar solução em mentes e corações que não dão espaço para compaixão. Compaixão. Revise a sua compaixão e Deus vai revisar suas causas, vai revisar suas dores. Por compaixão Ele cura a todos. Prega a palavra a muitos. E aí Ele acaba aquela obra. E quando Ele acaba aquela obra, as pessoas estão famintas. E Ele está cansado. E os discípulos chamam Ele e dizem: mestre, despede logo eles, porque a hora já está avançada. Daqui a pouco eles não vão encontrar nada o que comer pelo caminho. E aí Jesus vai dizer: não precisa mandar eles embora. Mas é que a gente não tem aqui. O que vocês têm? Não, o que a gente tem aqui não dá pra gente, não. Que fará para eles? Tudo o que temos aqui são apenas 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Eu percebo que os discípulos não têm a mesma compaixão que Jesus tem. Agora veja como a falta de compaixão nos priva de viver milagres. Jesus disse que com 5 pães e 2 peixes não precisava mandar eles embora, mas isso não entra na cabeça deles. Não entra na cabeça deles. Tanto é que um deles oferece o que tem, mas ele mesmo se envergonha de oferecer o que tem. Ele diz assim: mas que é isto para tanta gente? Ou seja, ofereceu, mas ficou constrangido de ter oferecido o que ofereceu. A gente diz que tem compaixão e que Jesus pode usar o que a gente tem, mas a verdade é que enquanto a gente oferece, a gente desanima e quer desmotivá-lo de usar. Falar rasgado que é para todo mundo entender. Olha, Jesus, eu até posso entregar uma palavra, mas também o senhor sabe como é que eu prego, né? Eu não prego nada. Jesus, se não tiver ninguém para orar, eu até oro, mas o senhor sabe que eu não sei orar. A gente quer o tempo todo desmotivar Deus de nos usar. A gente foi tão hostilizado ao longo da nossa vida, tantas pessoas dizendo que o que tínhamos não servia, que era tão pouco, que a verdade é que quando estamos diante de uma grande revelação de exercício de multiplicação, vemos os rótulos do passado impregnados na nossa cabeça. Então a gente já oferece, mas já oferece tentando convencer ele a não aceitar. É como se fosse assim: Deus, eu estou disponível, mas chama outro. Eu sei que tu usa quem quer, mas o senhor sabe que eu não sei falar direito. Então a gente entrega, mas quer tirar. E Deus me trouxe aqui para dizer algo muito simples, mas muito verdadeiro para as mulheres. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: você não vai conseguir me convencer de que o que você tem não serve para mim. Se você não gravou nada do que eu ministrei, mas se gravar isso te salva. Eu vou repetir: Jesus está te olhando hoje aqui, desde a primeira
no altar até as últimas fileiras. Você que está sentado em casa, Jesus me trouxe aqui e Ele está dizendo: você não vai conseguir me convencer de que o que você tem não serve para mim. Você não vai me convencer de que o que você tem não serve para mim. Camila, mas o que eu tenho é muito pouco. O que é isto para a demanda do reino? Jesus disse que eles falaram que era 5 pães e 2 peixes. Eu não sou de forçar profético no número, mas tem um número na Bíblia que não falar dele é não crer em uma realidade profética. E que número é esse? É o número 7. Ele está desde o princípio. Então raciocina comigo. Eles têm 5 pães e 2 peixes. Isso totaliza quantos itens? Quantos itens? Chamamos o 7 de número da perfeição. Sabe por que ele é o número da perfeição? Ele não é o número da plenitude. O número da plenitude é 10. Perfeição tem a ver com suficiência. Quem já ouviu aquele ditado? Se melhorar, estraga. Então perfeição não é sobre ter pouco e também não é sobre ter muito. É sobre ter exatamente aquilo que é suficiente. Aí você diz: Senhor, mas que é isto para tanta gente? E Ele diz: bota na minha mão que você vai ver que é o suficiente. Você não vai me convencer a descartar o que me ofereceu. Eu vou usar a voz que você tem, o louvor que você tem, a sabedoria que você tem, a misericórdia que você tem, a compaixão que você tem. Alguém zombou, alguém desdenhou, mas para mim é o suficiente. O que você tem é o suficiente e eu não vou descartar. Coloque na minha mão e observe. Jesus está dizendo para alguém: eu só não fiz ainda o que eu quero fazer como o que você me ofereceu, porque eu estou gastando tempo tendo que te explicar. Jesus está dizendo: se você só me entregasse e calasse a boca, você já estava vendo mulheres e crianças comendo. Você já estava vendo homens se fartando. Você estava vendo cesto de pão voando para tudo que é lado, unção transbordando, gente sendo curada, família sendo restaurada, teu ministério sendo erguido. Mas você usa todo o tempo para convencer Deus de que o que você tem não é o suficiente. Então Jesus diz para os discípulos aquilo que diz para nós aqui nessa noite. Ele diz: traga-me aqui. Se Ele tem propósito em fazer algo com aquilo que eu tenho, por que Ele não pega e faz? Porque Jesus não trabalha com o que você tem, Ele só trabalha com o que você oferece e coloca na mão dele. Você pode ter muito mais do que você está oferecendo, ok? Mas Ele só vai trabalhar com aquilo que você entregar. Guarda isso. Tem mulheres que a gente olha para elas no exercício do ministério e a gente pensa assim: mano, fulana podia fazer mais, ciclano podia ir além. É uma perspectiva que a gente tem quando vê o potencial da pessoa. E por que não vai? Porque não tem? Não, a gente olha e vê que tem. Mas Jesus só trabalha com aquilo que a gente entrega. Você só vai ver multiplicação nas áreas que você decidiu entregar. Ele não toma. Ele diz assim, ó: tragam-me aqui. O que ele está dizendo? Eu não vou buscar. Querem ver o milagre? Tragam aqui e coloquem na minha mão. E eu prometo que eu encerro nesse último tópico. Por que é uma dificuldade tão grande de entregarmos o que nós temos? Primeiro, porque acreditamos que não é o suficiente. Gastamos todo o tempo do milagre colocando Jesus na condição de ter que nos convencer que Ele é capaz, e de ter que nos desconvencer
que Ele não vai desistir do que temos. Esse é o primeiro ponto. O último ponto, e eu encerro nele. Por que é tão problemático viver isso? Porque quando está na sua mão, você sabe o que você pode fazer com aquilo. Se você vai fazer o peixe assado, frito, cozido, muqueca, está na tua mão. O problema do peixe é problema seu. A solução do peixe também é da tua cabeça. E o pão, a mesma coisa. Se tu vai comer cortado, fatiado, torrado, esfarelado, se o peixe e o pão estão na sua mão, você vai distribuir ele conforme você quiser. Então, por que tanta resistência de pegar aquilo que eu tenho e colocar na mão de Jesus? Porque na minha mão eu tenho o controle para fazer com aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero. Mas na mão dele, todo mundo aqui sabe, perde-se o controle do que ele vai fazer com aquilo que eu chamo de meu. E isso é difícil, mano. Porque é você ver o que você chama de seu indo parar na mão de outro administrador. Então eles pegam os 5 pães, os 2 peixes. A primeira coisa que Jesus vai fazer é render graças. O texto diz que ele olha para o céu e rende graças. Olha para cá. Jesus nunca pediu Deus para multiplicar os pães e os peixes. Ele só levantou o pão e o peixe e agradeceu. Agradeceu pelos 5.000? Não, ele agradeceu pelos 5. Pelos 5 pães e os 2 peixes. Por que a escassez de milagre? Porque aonde não há compaixão não tem realização. Se não tem realização, a gratidão vai se esvaindo. Quem tem mania de fazer culto de ações de graça depois da vitória recebida, somos nós. Jesus nunca fez. Eu nem sei quem inventou isso. Jesus nunca fazia culto pelo que aconteceu. Ele fazia culto pelo que estava acontecendo. Pegou o pão, o peixe, ergueu as mãos e deu graças. Ele deu. Ele deu. Jesus está dizendo que o que leva a gente para o próximo nível é o quê? A gratidão. Dá graças. Você está dizendo, Deus multiplica. E Deus está dizendo, como é que eu vou multiplicar em cima do que você não é nem grato pelo que recebeu? Ele rende graças. Quando ele rende graças, ele parte os pães, distribui entre os discípulos e os discípulos vão distribuir entre a multidão. Mas é aqui, é nesse ponto que a chave vira. Aquilo que na mão deles era inteiro, o pão e o peixe, a primeira coisa que Jesus fez foi torná-los em pedaços. Por que não queremos entregar as coisas, as pessoas, as nossas questões na mão de Jesus? Porque se a gente for olhar para um texto profético como esse, a gente vai ver que a primeira coisa que ele faz com o que a gente entrega para ele é tirar de nós o direito de chamar aquilo de meu. E ter perda de controle do que era meu me deixa desestabilizado. Segundo ponto, ele começa a despedaçar. Não. Eu queria que você imaginasse a cena. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pensa numa coisa. Jesus de Nazaré. Pensa que você está guardando algo com o maior zelo, porque é tudo que você. Só que o que você tem só é o suficiente para você e não abastece mais ninguém. Mas na mão de Jesus, vai multiplicar. Só que para multiplicar, você vai ter que ter coragem de ver Ele. Sabe? Imagina, na sua mão era inteiro e na mão dele, ele começa a rasgar o pão e começa a distribuir. Eu imagino os discípulos olhando e pensando, na nossa mão era inteiro. Olha o que ele está fazendo com o que a gente segurou, com o que a gente cuidou, com o que a gente controlou. Tem alguém com peninha e Jesus está rasgando o pão, está pegando o que era inteiro e está tornando pedaços. Ele está dizendo, quer ver eu multiplicar? Então aguenta ver eu despedaçar. Eu vou mexer como eu quero, entrar como eu quero, separar do jeito que eu quero, distribuir da forma que eu quero. E se você aguentar esse processo, aguenta esse processo,
quando aquilo que a gente tem já é tão pouco. E Ele pega o pouco que a gente tem e despedaça na nossa frente. Se a gente não vigiar, a gente pega o pão da mão dele e diz: o que é que o Senhor está fazendo? Não faça isso não. Mas Ele está dizendo: é desfazendo, é despedaçando que eu multiplico. Inteiro só você come, mas em pedaços come você, come teu marido, come teus filhos, come a tua família, come a tua comunidade, come a tua igreja, come o departamento que você lidera, come o teu setor de trabalho. Deixa ele tornar em pedaços. Vai doer, você vai se assustar, mas você também vai ver um alcance que sozinha você não teria, um leque de possibilidades que sozinha você não geraria. Jesus está dizendo: bota na minha mão, mas bota sabendo que eu vou tornar o que na tua é inteiro, na minha vai virar. Consegue nem falar, né? Na minha vai virar. Só que olha aqui para mim, pedaço também alimenta. Vamos lá. Um bolo, imagine agora um bolo inteiro. Um bolo inteiro sobre a mesa. Você come um bolo inteiro de uma vez? Você come um bolo inteiro de uma vez? Para você que não entende o que Deus está fazendo com as suas coisas, imagine aí agora uma panela de feijão inteira. Você engole de uma vez todos os caroços e caldo de feijão como se fossem um só de uma única vez? Não. Chama-se medida cartesiana. Você fraciona para que você possa consumir. Porque se você deixa inteiro, até o que é comida deixa de ser comida e vira um ídolo. Não pode mexer, tem que ser daquele jeito. E às vezes o seu jeito de fazer, do seu jeito, criou em você o seu Deus. Então você tem possibilidades, mas não consome e nem consuma nada. Porque tem o seu jeito, da sua forma, e é sempre inteiro. Ninguém pode tocar, ninguém pode intervir, tem que ser do seu jeito, a sua maneira. Então você tem, mas não executa. Você poderia, mas jamais se realiza. Porque você tem o que é e o que serviria, mas a sua maneira de gerir impossibilita o consumo. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando Jesus torna em pedaços, Ele viabiliza a multiplicação para que ela pudesse ser consumida. Então você diz: Jesus está acabando comigo. Jesus está dizendo: não, eu estou te dando possibilidade de consumir o que antes você só podia observar. Eu estou quebrando a idolatria que você foi gerando dentro de você mesmo. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Irmão, tem gente aqui que tem conta no banco, mas tem gente aqui que tem ídolo no banco. Nunca pode ofertar mais do que o valor Y. Não, isso aqui é muito sério. E Mamon já é o seu Deus há muito tempo. Ninguém pode mexer, não pode virar um pedaço. Tem que ser inteiro a renda, o retorno, o investimento. Aí você diz também: tenho que trabalhar muito, tenho que trabalhar mais, porque você só conhece o esforço do seu braço. Agora, para quem decide ver Deus despedaçar, também vai viver multiplicação que nenhum rendimento no banco dá com o mesmo equivalente retorno que só o céu pode dar. E não precisa ficar preocupado com o seu coração não, porque tem gente aqui que está tão apegada a Mamon, que fechou o coração agora pensando: será que vai tirar oferta? Até esqueceu que a oferta foi tirada. Eu não vou tirar oferta nenhuma não, é teu medo, né, de despedaçar o teu ídolo.
Ele despedaça e distribui. Todos comem e ainda sobram quantos pedaços? Pedaço eu não sei, mas são muitos. Sobram 12 cestos cheios. Antes só tinha 5 pães e 2 peixes, mas agora tem 12 cestos. Foi bom ter entregado, sim ou não? Sim ou não? Então por que você não entrega? Porque você quer convencer Deus que o que você tem não é o suficiente. Entrega. Sussurra para a vizinha e diz para ela: entrega. Fica de pé do seu lugar em nome de Jesus. Quem é que consegue ainda dizer isso? Ainda bem que eu vi. Entrega. Não tem ninguém fazendo isso que eu vou dizer agora, então por isso eu vou falar, porque não gera constrangimento. Quando alguém falar para você ficar de pé, não vai saindo não. Porque senão a impressão que dá é que você vem aqui falar de Deus, ou ouvir alguém falar de Deus. E deixa eu te falar uma coisa que pode mudar a tua vida e o teu cristianismo. Falar de Deus é uma coisa, falar com Deus. E o que muda a nossa vida não é falar de Deus, é falar com. E é o que a gente vai fazer agora. Então se você ficou aqui até agora, fique ainda mais agora. Porque tudo que foi pregado aqui não ganha vida se você falar dele, só ganha vida se você falar sobre isso com ele. Qual é a área da sua vida que você conseguiria admitir em oração nessa noite? Senhor, eu te confesso, essa parte eu não entrego, porque eu tenho medo de tu tornar ela pedaços. Eu não estou conseguindo. Eu não sei se é a tua conta no banco, eu não sei se é uma amizade, eu não sei se é um CNPJ, eu não sei se é um sonho. Só que Deus está dizendo para mim e para você: não há lugar mais seguro e mais multiplicador do que guardar ou do que entregar na mão de Deus. Eu vou te dar 1 minuto agora e o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai passar em revista agora seus pensamentos e ele vai te ajudar a pensar no que não tem ido para a mão de Deus, porque você segura forte na sua. Medo de perder, medo de ver Deus distribuir como Ele quer e não como você planejou. Se tem uma área assim na sua vida, peça força ao Espírito Santo agora e diga para Ele: Espírito Santo, por favor, me mostra qual é a área da minha vida que eu não estou entregando. Talvez seja a sua própria vida. Você vem à igreja, você ora, você busca a Deus, mas na hora de entregar a vida, você diz: eu não posso entregar minha vida porque ela não é boa o suficiente. Primeiro eu vou cuidar da minha vida, Jesus. Primeiro eu vou casar, primeiro eu vou parar de beber, vou parar de fumar, primeiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí depois que eu tiver boa para o Senhor, aí eu vou. Só que Jesus está dizendo: mas aí você não vem. E não é porque você não quer, é porque foi o próprio Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus não disse para ninguém: se arruma e vem. Jesus também não disse para os discípulos: vão lá comprar mais comida. Não, ele disse: traga-me aqui o que vocês têm. Porque ele tem habilidade de trabalhar com aquilo que a gente tem. Mas vir à igreja não é o suficiente. Você precisa vir e precisa entregar. Porque os discípulos estavam lá, eles tinham 5 pães e 2 peixes, mas só viveram a multiplicação em cima daquilo que eles entregaram. Se tem mulheres hoje aqui que amam ao Senhor, mas não tem conseguido entregar a sua vida a Jesus. Você frequenta a igreja, você vem em conferência, você não adora nenhum outro Deus, mas na hora que a gente pergunta: quem quer vir?
entregar a vida para Jesus, você diz: eu não posso. Você tenta convencer ele de que você não é o suficiente. Só que hoje, pela palavra, eu quero quebrar isso em nome de Jesus da sua vida. Você é o bastante para Deus. Você é o suficiente para Jesus. E Ele tem uma multiplicação gloriosa para fazer em cima daquilo que você tem entregado para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Palavras do próprio Jesus. Confia nele, e o mais Ele fará. Confia nele. Eu vou contar de 1 a 3 agora, e a igreja vai começar a orar pelas pessoas que estavam aqui, estão aqui, que sentem dificuldade de entregar a vida para Jesus. Mas hoje o Espírito de Deus te parou nessa sexta-feira para dizer: até quando você vai tentar me convencer de que você não serve? Você não vai conseguir me convencer. Amém. Para a gente aplaudir todo mundo junto no final, de uma vez só, eu vou contar de 1 a 3 para você tomar impulso. Camila, sou eu, essa palavra falou comigo. Eu tenho dificuldade não de entregar as coisas, mas de me entregar. Eu sei que nós estamos numa maioria de mulheres cristãs, crentes, mas salvação tem a ver com confissão. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Ah, Camila, é que eu sinto vergonha. A vergonha é passageira, mas tua salvação é eterna. Mas se por vergonha você não vier aqui hoje, naquele grande dia, esta mesma vergonha te impedirá de entrar no reino do céu. Quebre isso agora, eu conto 1. A igreja levante a mão e comece a orar. 2. Camila, é comigo que Deus está falando. É comigo. Pode vir, Raila. É comigo que Deus está falando. Se é você, se afastou, se distanciou e hoje quer consertar, 2,5. Vai tirando o pé do teu lugar em nome de Jesus. 3. Tira o pé do chão e vem para o altar que eu quero orar por você.